Olá, igreja, paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aí mais uma vez, nessa noite feliz, nesse santo lugar, para compartilhar com vocês dessa palavra, né? Essa palavra que ela é viva, eficaz, que ela penetra em nós e trazendo mudança, transformação. E eu estou aqui com o time, né? Com uma seleção aqui para me ajudar. Podem dar uma saudação para o pessoal que está em casa ali. Boa noite, família Redenção, a paz do Senhor Jesus. Louvamos o Senhor por mais esse dia e somos gratos a Deus por essa rica oportunidade. Samuel, Paz do Senhor a todos, boa noite. Desejo que Deus, ele nessa noite, mais uma vez, fale aos nossos corações. Estamos felizes por essa oportunidade. Eu tenho certeza que, como o Diácono Nilton já falou, já mencionou, essa palavra que Deus tem colocado em nossos corações nessa noite há de trazer edificação para a tua vida, para o teu lar, para a tua família, em nome de Jesus. amém, igreja? Então é isso aí, nós estamos aí mais uma vez, né? Independente da circunstância que estamos passando, mas estamos aí fazendo a obra, né? A gente não pode parar, a gente tem que estar sempre em movimento, né? Como disse o Senhor Jesus, ide. O ide é para a gente não ficar parado. E aqui estamos nós, né? Pregando essa palavra, fazendo o ide, né? E que essa palavra venha chegar onde você está aí na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, seja onde você estiver. Vou pedir ao nosso diácono Valdemir para estar orando, né? Nesse primeiro momento. Valdemir. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Ó Deus. te apresentamos, ó Deus, mais uma vez as nossas vidas, este lugar, a tua palavra, Senhor Deus, que é viva e eficaz. Verdade. A tua palavra, Senhor Deus, que alcança, Senhor Deus, e transforma nossos corações, que venha produzir, Senhor Deus, o efeito, Senhor Deus, da qual ela está sendo enviada, Pai. Verdade, Senhor. Toma o primeiro lugar, Senhor Deus, em cada vida, nas Toma, nossas Jesus. vidas, nas vidas das pessoas que estão nos lares, nos vendo, nos ouvindo, Senhor Deus da glória, e que venha alcançar nessa noite os vossos corações, pelo poder que há no nome de Jesus. Assim, Deus, eu te oro e te agradeço, Oh, Senhor. certo da vitória, em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Amém. 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 Nós estamos com um tema aí hoje, né? Que diz que Deus não vê cara, né? E esse é um tema que já é bastante, né, falado, mas a gente está sempre esbarrando no mesmo erro. A gente sempre tende a olhar para o exterior, o estereótipo da pessoa e avaliar ela da forma que nós vemos. Mas o Senhor, ele olha para dentro, né, para o interior do homem. Então, vem trazer essa palavra hoje para vocês, né, que se encontra no texto de 1 Samuel 16, 17, que diz assim: mas 17, né? o 16, 17. 16, 7. É 16, 7. Falei 17? Tiro 1. Amém? Então vamos lá. 1 Samuel 16, 7. Mas o Senhor disse: não se pressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Amém? Então, a gente está num contexto aí, né, que tem todo um contexto, né, que o povo de Israel não tinha rei, era guiado diretamente pelo Senhor, e eles vendo relações e voltas, tudo com seus reis, né, começou a pedir a Samuel um rei para que ele viesse ser governado pelo rei. E Samuel, né,
começou a indagar o povo, dizendo que não era necessário ter um rei, que o próprio Deus estava guiando ele, mas eles continuavam irredutíveis na questão de ter um rei. E para todos, né, para entender, né, como a gente chega nesse capítulo 16, 7, Samuel recebe a ordem do Senhor para ir a Belém, na casa de Jessé, aonde esse homem tinha 8 filhos, que ali ele escolheria, né, um para ser rei, certo? E Samuel nessa época já andava vacilando. Samuel não, Saul já andava vacilando porque deixou de cumprir várias ordens do Senhor, né? Deus dava a ordem através de Samuel e Saul fazia tudo ao contrário. Então Deus resolveu, né, como diz a palavra, colocar outro no lugar dele. E pede a Samuel para ir em Belém, na casa desse homem chamado Jessé, onde tinha 8 filhos, que ele escolheria um filho. E quando Samuel chega na casa desse homem, né, ele vê Eliabe, né, o filho mais velho de Jessé, um rapaz alto, bonito, forte. E Samuel pensa, né, fala, né, pô, esse é o escolhido do Senhor. É esse que vai ser o rei. Aí nós entramos nesse versículo que nós lemos do texto, para que Samuel não se atentasse na aparência e nem na altura, porque ele não olha a aparência, mas olha o coração. Então, eu queria compartilhar com vocês como seria, né, esse momento de Samuel ali nessa escolha, entendendo que Deus não olha para a aparência e sim para o coração. Como é que seria esse cenário naquele momento ali? Como Samuel passou, quando Deus falou com ele, o que ele deve ter entendido ali, Valdemir? Bom, tem até um ditado no mundo que diz que quem não vê cara, quem vê cara não vê coração, né? É até um paralelo, né, de uns ditos do mundo, até para justificar algumas coisas. Mas é uma verdade onde, trazendo da essência do próprio Senhor, que tudo vê, que tudo sabe, ele tem a onisciência de todas as coisas. Como foi dito aqui no início, o povo ali queria um rei que pudesse vê-lo, estar presente com eles. E foi nomeado Saul, mas Saul, na transição do seu reinado, veio a descumprir algumas ordenanças do próprio Deus e desagradou o Senhor. E por isso surgiu a rejeição. E logo então veio a questão do Senhor chamar o profeta Samuel, que era a voz de Deus ali na terra, para conduzir e orientar o reinado e o povo, né? E assim feito, Samuel foi à casa de Jessé para ali escolher, né, orientado pelo próprio Deus, escolher um novo rei. Só que chegando naquele local, né, havia ali os filhos de Jessé. Sim. Havia os filhos de Jessé naquele local. Mas só que, vejam bem, amados, o profeta ele foi orientado por Deus de como ele deveria escolher, ungir o rei. Mas só que o próprio Jessé, ali com a sua pompa, né? Sua prole. Né, achando que já estava abençoadaço, e ele mesmo escolheu o filho, do qual seria rei. Então ele começou a induzir o próprio profeta, e o profeta se deixou levar por essas questões. E isso traz muito assim, uma reação de uma realidade para nossas vidas.
que muitas das vezes essas escolhas que o Senhor direciona, quando ele é direcionado por Deus, a gente tem que ter cautela. Cautela e discernimento de espírito, para saber o que realmente, aonde o Senhor quer chegar. Então o mundo confunde, assim como o jargão que eu falei aqui no início, de quem vê cara não vê coração. Tem até uma música popular aí feita aí por uma... como é que chama esse tipo de musical sofrência, né? Sofrência. Que tem no mundo com esse tema. Mas, trazendo para a palavra de Deus, o Senhor ele tinha uma certeza de quem seria esse rei, né? Então, muitas das vezes... Já sabia quem já era. sabia quem era. Mas só que a gente entra dentro de um alinhamento, dentro de uma condição, para chegar até o objetivo onde Deus quer. E para você ver, você lê o texto, você vê que até o profeta passou pelo processo, né? Verdade. Até o profeta passou pelo processo. Por quê? Ele foi lá, foi no local certo, com desejo no coração de fazer a coisa certa, de ungir um novo rei, mas chegando lá foi persuadido pelo pai dos filhos. E foi sucumbido, até ser advertido pelo próprio Deus e orientado pelo Senhor até chegar no objetivo. Então, amados, quem vê cara, mas não vê coração, é uma realidade. Quem vê o coração é Deus. A gente só vê o aparente, mas Deus dá o discernimento daquilo que é e que não é. Amém? Amém. E você, Samuel? Como é que tu vê essa situação de Samuel ali? Falando de Samuel, muito Samuel no dia só, né, cara? Tem o primeiro e o segundo Samuel, o primeiro e o terceiro, então. Vocês estamos aqui falando do terceiro Samuel. Essa decepção, talvez, eu vejo assim, do profeta, né, de achar que Eliabe seria, né, o escolhido e Deus fala, não é esse. Então, Diácono Hilton e Diácono Valdemir foi muito feliz aqui no... Sem te interromper, vamos falar só da parte exterior, que depois a gente passa para o interior. Não, sim. Valdemir foi muito feliz aqui no comentário dele, na análise dele sobre o texto, né, e sobre esse tema a respeito de Deus não ver a aparência, e é um pouco talvez assustador para nós, porque como ele bem disse aqui, eu vou ser um pouco repetitivo, a gente está falando de Samuel, né, o profeta ali, que o contexto ali diz que há muito tempo Deus não falava com a nação da forma como ele falava através de Samuel, né? E tem um texto interessante que fala que quando Saul ele vai atrás dos bodes, né, ali, das cabras que foram extraviadas, né? E aí ele fica preocupado porque ele não acha, e o jovem que estava com ele se refere a Samuel como alguém que o que ele falava, Deus ele cumpria. Então Samuel ele tinha essa característica de já ter um histórico de alguém muito usado por Deus. Ele falava, era ali, Deus assinava embaixo, né? E é um pouco assustador para nós olharmos Samuel no momento dando essa reclinada, né? E o Valdemir, repito, né, foi muito feliz quando ele cita que havia uma orientação para Samuel. Deus ele orientou, foi muito claro, olha, você vai até Jessé e aí você vai levar os animais aí, qualquer coisa que disser você vai sacrificar, e lá eu vou escolher o meu ungido. E o texto é muito claro que ele fala, olha, você vai ungir a quem eu escolher. E aí ele olha a aparência, né, e respondendo a pergunta, a aparência, Deus não olhar a aparência física, isso mostra um dos critérios de Deus. Deus é criterioso, né? A gente está lendo a Bíblia toda, né? Essa leitura, esse tema de hoje é oriundo dessa leitura que a gente está fazendo, né? Estamos lendo a Bíblia toda. E lendo a Bíblia desde Gênesis, nós estamos conhecendo também um pouco da história de como Deus ele se movia ali. E Davi, aqui que vai ser o escolhido, né? Ele não foi o primeiro camarada a ser escolhido por Deus para alguma missão, né? Deus já havia escolhido
Abraão, Deus já havia escolhido Moisés, Deus já havia escolhido os patriarcas, escolhido José entre os seus irmãos. Havia algumas escolhas de Deus já tinham acontecido, mas nesse episódio aqui há um critério estabelecido por Deus que vai nortear toda a história da humanidade, que Deus ele não vê a aparência. Então esse é um dos critérios de Deus, ele não vê essa aparência física, a visão de Deus, o critério de Deus está muito além do nosso critério, daquilo que eu, Samuel, Wilton, Valdemir, Jonathan, né, todos nós, seres humanos, temos essa capacidade de avaliação pelos olhos. Então eu entendo, Diácono Hilton, que aqui nessa frase onde Deus não vê a aparência, né, a aparência exterior, não está simplesmente ligado somente à aparência física, mas isso é de um modo geral. Eu vou dar só um exemplo, né, ao longo da história, antes desse acontecimento aqui, que para mim é um dos exemplos muito claros, é quando Ló ele precisa se afastar de Abraão. Há um momento em que os dois eles prosperam muito e há uma contenda entre os pastores ali de Abraão e Ló. E aí Abraão acha por bem que eles se separem. E Abraão, muito gentil, ele chega num determinado lugar e diz para Ló, olha, você escolhe para onde você quer ir. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda e vice-versa. Muito gentil Abraão. E aí Ló, o texto é muito claro, isso está registrado lá no capítulo 13 de Gênesis, versículo 10, por ali. O texto é muito claro, ele diz que Ló, ele olha para sua direita, se não me falha a memória, e ele vê umas campinas bonitas, né, que ali eram as campinas do Jordão, que dava para Sodoma e Gomorra. E o texto diz que as campinas eram lindas e pareciam o jardim do Senhor. Olha que coisa tremenda. E aí é uma aparência. Ali a gente não está falando de pessoas, né? Mas a gente está falando de um determinado lugar que Ló escolhe por conta da aparência, né? Mas o texto diz que dentro daquela cidade, os homens daquela cidade eram maus e grandes pecadores com o Senhor. A pergunta que fica é, Ló teve essa percepção do que estava dentro da cidade de Sodoma e Gomorra? Não, ele viu a aparência. Ele viu a aparência. Então, pegando esse exemplo aqui de Gênesis 13, e agora esse critério estabelecido por Deus, o texto que você leu é um critério estabelecido. Daqui para frente isso vai nortear muito. Que Deus ele não vê pela aparência, a aparência exterior. Isso não vai, repito, se restringir somente à pessoa, como foi o caso aqui, né? Aqui Samuel se enganou com a aparência física, né? Mas isso vai abranger todos os segmentos. Isso vai para frente aí. A gente lê aqui no versículo 6 que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou. Né? Ainda bem que ele pensou, né? Ele não falou, né? Ele poderia ter, você vai ser ungido a rei, mas ele pensou. Né? Então, até aí, Samuel não errou. Ele só pensou. E Deus conseguiu falar com ele, não é esse. Às vezes, muitas das vezes a gente acha e expõe logo. Esse foi o caso de Ló, né? Ele olhou e já foi indo. Pô, eu quero aquela ali, aquela grama verdejante, aquela floresta, né? Aparentemente, um lugar que seria ideal para o pasto, né? Que eles estavam brigando por causa do pasto. E para ali seria ideal. Então, pô, vou para ali. E Abraão tranquilão, porque Abraão estava na direção de Deus. Para onde ele fosse, Deus ia abençoar. Ele tinha essa certeza. É essa certeza que nós temos que ter, né, na nossa vida, de que Deus está conosco. Né? E muitas das vezes a gente... tem um versículo de Hebreus 11:6, né? Eu sempre falo isso, né? Que aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que ele existe. E que é galardoador dos que o buscam. Isso. Então não basta a gente só estar próximo. Eu posso estar próximo de Deus, fazendo a obra, mas não creio que ele existe. Como é que pode isso? Mas pode. Está na palavra. Então o Abraão tinha essa convicção que podia deixar Ló escolher. Né? Então a aparência para ele não importava. A aparência para Abraão não importava.
do local para onde ele iria, que ele sabia que Deus ia abençoar ele, né? Então, como voltando aqui, que quando Samuel chega lá e pensou, né? Só pensou, o próprio Senhor falou, ó, não é esse, né? Porque ele não olha como o homem vê, né? O Senhor não julga como o homem julga, mas ele olha para a aparência. Não, eles não julgam, eles olham para a aparência, mas eu vejo o coração. O Senhor olha o coração. Aí, se tratando de coração, mais uma vez, né, é o homem interior, né? Aquilo que somos, né? Aquilo que nós estamos sendo transformado através da palavra, né? Então, por isso que a gente tem que olhar para a pessoa, não olhando os seus defeitos, né? Ou as suas características, mas olhando como aquele homem é perante a presença do Senhor. O que que Deus tem feito na vida daquele homem? Quais os frutos que está dando. Os frutos, né? E aí eu falo, o que que seria, né? O Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração. Que às vezes as pessoas não entendem isso. As pessoas que estão dentro da igreja ainda não entenderam o que é ser vista pelo seu coração. Eu queria pedir o Valdemir se tem essa desenvoltura de poder passar por a nossa igreja que está em casa, de simplificar, né, o que seria que Deus olha o coração, não a aparência. Bom, eu entendo o seguinte, que como a gente já começou falando que o Senhor que tem todo o poder de sondar, é o Senhor que sonda e conhece. Isso aí. E ele que tem essa capacitação. Nenhum homem na face da terra tem essa capacidade de sondar o interior do ser humano, de conhecer a profundidade do interior do ser humano. Só Deus tem essa condição de saber e conhecer como é a pessoa no seu coração. Eu vejo muito bem nessa questão do reinado, em que quando o povo solicitou um rei, o Senhor ele queria alguém que o representasse na face da terra. Então não poderia ser qualquer um, de qualquer jeito, de qualquer forma, a seus próprios pensamentos. Tinha que seguir à risca aquilo que Deus proporcionou. Claro, é evidente que a gente vai ver na frente que depois, quando Davi ele assume o reinado, ele sofre algumas degradações. Mas ali havia um ato, uma atitude dele como homem, ser humano, que reconheceu o seu erro, né? E se arrependeu diante do Senhor e buscou a face do Senhor. É uma característica que Deus vê no homem, em que muitas das vezes nós, olhando um para o outro na aparência, julgamos. Mas o julgamento do Senhor ele é diferenciado, não é igual ao nosso. Então, esse autoexame que Deus faz no ser humano é como ele está se apresentando diante dele, diante das próprias circunstâncias que o homem tem, de reconhecer o seu erro, de se arrepender e de se colocar diante do Senhor com o espírito quebrantado e contrito. Fala alguma coisa a respeito disso? Então, o diácono, os irmãos, eu vou voltar pro assunto, né, pro tema que você me pediu para falar antes, que Deus ele tem critérios, né? Isso. Deus é um Deus que ele tem critérios, ele estabelece aqui nesse texto que você leu aí o critério dele de escolha. E quando a gente fala quando o texto fala sobre Deus conhecer o nosso coração, é que ele realmente ele sonda as intenções, só ele tem essa capacidade, né, como o diácono Valdemir já bem mencionou aqui. E isso, para nós que somos limitados, às vezes é de difícil compreensão. É verdade. Porque se a gente olhar, por exemplo, né, os evangelhos, e a gente olhar a própria vida de Jesus, pela aparência,
Jesus ele não foi aceito como o Messias. Existe um texto, eu anotei aqui, a referência é o texto de João capítulo 1, versículos 45 e 46. Ali alguém chega para Filipe, se não me falha a memória foi André, chega para Filipe e fala, olha cara, achamos aí o Messias, que está escrito lá, que veio o Salvador, aí ele veio lá de Nazaré. Aí Filipe pergunta, ué, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja... Foi uma pancada, né? Pois é, aí o camarada muito sabe, olha, vem e vê. Então nós temos essa dificuldade de associar algo sobrenatural, algo grande da parte de Deus, sobre algo que não tem uma aparência que obedece o critério, talvez não seja nem o nosso critério, mas o critério da sociedade. O próprio Davi, né, ele é escolhido por Deus, ele é ungido por Deus, mas na hora, por exemplo, da batalha ali com Golias, irmão, ele foi ignorado. Ele foi ignorado. A primeira coisa que os irmãos dele que estavam ali no front ali na frente da batalha falaram, rapaz, você tá louco, vai cuidar das tuas ovelhas lá, pô. Vê se não se perdeu nenhuma. Porque pastor de ovelha não era uma função de um grande guerreiro, de alguém de destaque. Então, Deus, ele, quando o texto diz que ele conhece o coração, é porque ele vê o potencial que nós temos aqui dentro. E às vezes não é um potencial de uma performance no mundo, né, natural, não. Mas é daquilo que as pessoas, que nós podemos fazer para o reino, se nós trouxermos para hoje, né? Porque Deus olhou para Davi e viu o potencial do que ele poderia fazer para o reino. Para o reino literalmente, né? Ali o reino de Israel. Que no momento ele não era, ele seria capacitado para ser, né? Então, a unção já desceu sobre a vida dele. Né? Mas a coisa deu vida lá na frente. Isso também traz uma lição espiritual muito grande para nós. Porque a nossa vitória, ela não começa no mundo físico, quando as coisas vêm à tona, a existência. A nossa vitória, ela começa no mundo espiritual. Isso aconteceu aqui na vida de Davi. Davi, ele foi ungido rei aqui, nesse capítulo. Mas Saul continua o ofício de rei. E, pelo contrário, Davi, ele vai lá para expulsar demônio através de tocar a harpa. Davi, ele vai para servir Saul. Mas, na verdade, já tinha unção na vida dele de rei. Então, hoje, é desse jeito que acontece. Talvez aquilo que você esteja orando aí, você está nos assistindo, ainda não aconteceu, ainda não tem uma forma física, material, concreta ali. Mas pela fé, eu creio, nós cremos que no mundo espiritual isso já foi conquistado. E no tempo certo, determinado por Deus, isso vai ser materializado, isso vai, né, se materializar na nossa vida. Então, irmãos, Deus, quando a Bíblia fala que Deus, ele não olha a aparência, nós já falamos, né? Mas ele conhece o coração. Isso é de uma profundidade muito grande. Porque quando eu afirmo, e a Bíblia afirma para mim, e eu creio, tomo posse, de que Deus, ele olha o meu coração, ele não está se importando com talvez o meu grau de escolaridade, quantos idiomas eu falo ou deixo de falar, como está a minha situação financeira, como eu sou visto pela minha comunidade ao meu redor, seja no ambiente de igreja, seja no ambiente profissional, família, vizinhos. Quando eu afirmo, através da palavra de Deus, que Deus, ele não está preocupado com a aparência, mas ele vê o coração, isso me dá esperança. Porque Deus, ele pode olhar para mim da mesma forma que ele olhou para o próprio Cristo ali, que para muitos pode vir alguma coisa boa de Nazaré, mas ali era o Salvador do mundo. Ali era o Salvador do mundo. E eu quero finalizar essa minha fala citando um texto bíblico no Novo Testamento também, que fala sobre esse critério do Senhor. Esse texto, ele está registrado em Marcos 12, 41 e 44 e Lucas 21, do 1 ao 4. Depois você lê. É o mesmo texto. Ele está registrado nesses dois evangelhos. Em Marcos, no capítulo 12, do 41 ao 44, e em Lucas, no capítulo 21, do 1 ao 4. É o mesmo, né? É o mesmo texto. E ele fala sobre a oferta da viúva pobre. Então, se a gente fosse falar aqui, não vai dar tempo, mas a viúva,
ela era um pouco discriminada na sociedade ali Sim. de Israel, né? A honra da mulher era ter o seu esposo, era ser mãe, era dar continuidade à história. O judeu valoriza muito isso. Então uma viúva, ela era um pouco discriminada, sofria um preconceito. E o texto diz que além de viúva, ela era pobre. Ela não era uma viúva que tinha alguma herança, né, alguns recursos, era uma viúva pobre. E o texto, ele conta a mesma coisa. Os dois textos, Marcos 12, 41, 44, ao 44 e Lucas 21, do 1 ao 4. Ele vai falar a mesma coisa, não vai mudar muito. Ele vai dizer que algumas pessoas vinham ali no gasofilácio e traziam grandes ofertas, ofertas de grande valor. E ela trouxe a única moeda que ela tinha, a única oferta que ela tinha, ela deu tudo que ela tinha. E Jesus coloca a situação da oferta dela, que na aparência, talvez se fosse eu, a gente não pode nem julgar os camaradas ali, né, que são gente hipócrita, né? Talvez eu também teria o mesmo julgamento. Pô, uma moedinha, né? O pessoal fala que a oferta é barulhenta, né? Uma oferta que faz barulho ali, né? Uma moedinha, mas era. Jesus elogiou, Jesus exaltou ali aquela atitude dela, porque era tudo que ela tinha. Porque existe uma diferença entre eu dar 10 de 200 e eu dar 1 de 1. Sim. Você falou aí de atitude, né, da viúva, de colocar a moedinha dela lá, o que ela tinha, ela botou com o coração, Sim. né? Com alegria. Sim. Com alegria, né? Aí tu falando da unção de Davi, né? Do tempo da unção de Davi até ali a ascensão do reinado, ele serviu Saul. Serviu o tempo todo. Serviu Saul com alegria. O tempo todo. E ele sabia que ele era ungido rei. E não entrou orgulho, Isso. não entrou insatisfação. É por isso, Diácono Valdemir, que a Bíblia diz que Davi foi escolhido segundo o coração de Deus. Existem umas interpretações e uns comentários errados sobre isso. Algumas pessoas falam como se Davi fosse incapaz de errar, fosse perfeito. Não tem nada a ver isso. A diferença é que Davi foi escolhido segundo o coração de Deus por esse comportamento, por essas atitudes dele. Mas só finalizando aqui o texto da oferta da viúva pobre, me chama a atenção, e isso é uma colocação minha, tá? Uma visão minha, uma observação que eu fiz. Primeiro, ela é citada em Marcos 12, e são os 4 últimos versículos do capítulo. Depois ela é citada em Lucas 21, agora são os 4 primeiros versículos do capítulo. Para mim, isso é uma interpretação minha, tá? Não está escrito, mas para mim é uma maneira da Bíblia me mostrar que de alguma forma Deus honrou aquela viúva. Sim. Isso para mim fala muito. Isso faz lembrar o Valdir, né? Que a gente às vezes chega aqui na igreja e vê lá na frente da portaria um saquinho com moeda. Ele sempre passa aqui de manhã e joga ali na frente. Aí quando a gente chega primeiro aqui, pega. Mas é isso aí, gente. Então, e voltando aqui dentro do texto também, né? Isso é para que a gente, né, venha olhar como olha o Senhor, né? Essa Seguir o critério. O critério do Senhor. Então, não é só como Deus vê, né? Como nós temos que ver também. Né? Eu acredito aqui que quando Samuel olhou para Eliabe, pensou, né? E não chegou a falar e nem a ungir Eliabe. Ele usou o critério do próprio Senhor. Porque se você for lá em Samuel 9, quer ver? Vou dar uma lida aqui. Dentro da aparência, né? Para a gente entender. Que Quis era o pai de Saul. Era rico e importante. Tinha um filho jovem e bonito, chamado Saul. Não havia ninguém mais bonito que ele entre todos os israelitas. E além disso, era o mais alto do que todos. Quando estava no meio do povo, ele aparecia dos ombros para cima. Acredito que Samuel, né, olhando o critério do primeiro rei que foi estabelecido, ele achou que Eliabe seria o sucessor do reino. Né? Da mesma forma. Então a gente, muitas das vezes, a gente se deixa se influenciar também dessa forma. A gente cria um critério em relação às pessoas. Pô, aquele cara ali é cheio de Deus. Por ver outra pessoa que é parecida. Não sei se está me entendendo. Sim. Então,
E isso é para a gente não ficar enganado e nem se decepcionar com certos irmãos, com os irmãos, até com a gente mesmo. Que às vezes isso aí também serve para a gente. Às vezes a gente está passando uma aparência, né, de homem de Deus e na verdade a gente está todo errado por dentro. E as pessoas acham que a gente está cheio de Deus, mas eu sei, nós sabemos como nós estamos, né? Então, às vezes eu posso passar uma aparência que estou cheio de Deus, né? Você pode passar, o pastor pode passar, qualquer um pode passar. É o caso da aula que você deu, o intrapessoal, né? Interpessoal e intrapessoal, não é isso? Sim. Você vai falar um pouquinho, foi uma aula que o Samuel deu domingo agora, que a aula foi muito boa. Essas aulas têm sido edificantes. Aquele que não está vindo, está perdendo. Eu estou sendo edificado, falei até contigo, né? Está sendo bênção. E todas as aulas aqui, as horas quando chega em casa também na conexão com o Cid também está sendo uma bênção, dando aula. E continua aí nessa pegada, irmão. Você está sendo bênção na minha vida. Amém. Então, às vezes a gente cria um critério e a gente tem que entender que olhar como o Senhor. A gente não tem que botar expectativa em ninguém. A gente tem que, para não se decepcionar também, né? Além de a gente não julgar, a gente também não tem que exaltar para não se decepcionar. Então, quem sabe tudo é o Senhor. E eu digo sempre, brincando, que o Senhor tem um X9 dentro de nós, que é o Espírito Santo. Ele nos conhece. Por que Deus nos conhece? Porque o Espírito Santo está toda hora, intermediando, ó, levando tudo. Estou errado na minha colocação? Então, não tem como se esconder de Deus, que o Espírito Santo, se está em nós, né, como nós dizemos que está, eu creio que está, então ele sabe das minhas dificuldades, das minhas necessidades, não adianta eu esconder para o irmão. Por isso que Deus vê o coração, ele está vendo ali como Davi era o segundo coração de Deus, porque sempre fazia besteira, mas se arrependia. Estava ali sempre se arrependendo, quando Saul não se arrependia. Ele fazia as besteiras dele e queria arrumar uma justificativa, né? Um paliativo para dizer que foi consequência daquilo, mas não justifica. Então, Davi se arrependia e realmente voltava e não errava mais naquela área que ele tinha errado, né? Aí Samuel deu uma aula aqui eu até anotei aqui, do intrapessoal, né? Interpessoal e intrapessoal, né? Que o interpessoal contribui para um bom ambiente, né? E o intra é um relacionamento comigo mesmo. Eu queria só uma palhinha, só para dentro do estudo aqui. Você pode falar do jeito que você está aí para me passar o que eu quero, entendeu? Sim. É só um pouquinho, só para a pessoa entender o que quer dizer esses dois relacionamentos. Sim. Só exemplificando aqui, né? Eu faço parte ali no CTM da classe Maturidade 2, Maturidade Cristã 2. E na nossa sequência de lições, esse último domingo nós falamos sobre relacionamentos profundos, né? Então, o contexto ali da lição, ele envolveu esses dois tipos de relacionamento. O intrapessoal e o interpessoal. E um é ligado ao outro, né? Um só funciona bem se o outro funcionar bem. O relacionamento intrapessoal é aquele relacionamento que eu tenho comigo. É como eu me cuido, é como eu gerencio as minhas emoções. E o interpessoal, por exemplo, esse relacionamento aqui, né, entre amigos, irmãos, comunidade, família, trabalho, faculdade, colégio, em sociedade no modo geral. E a Bíblia, ela tem uma penca de exemplos aí de como nós devemos conduzir esse relacionamento interpessoal, né, o relacionamento entre irmãos, né, entre o próximo. Só que às vezes a gente cai no erro, e talvez seja isso que o diácono Wilton pediu que a gente comentasse um pouco, né, do que foi comentado no domingo, de nos preocupar muito, e a gente está falando de aparência, né, em querer mostrar um bom convívio com as pessoas, mas de uma forma superficial. De uma forma superficial. É aquela história de repente, você já falou isso, né? Eu aqui trazer para vocês uma imagem de um Samuel bacana, legal, mas a Catarina, que é minha esposa, que sabe de fato quem eu sou ali dentro de quatro paredes, né? Como é que eu gerencio as minhas emoções. E Deus não se agrada disso.
desse tipo de situação. Né? Por exemplo, existe um texto que, se não me falha a memória, foi o apóstolo Paulo que escreveu, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma, a sua própria salvação. Isso. Então isso fala aqui de relacionamento interpessoal, ou seja, ganhar o mundo inteiro, mas o interpessoal mal resolvido, Mal perder a sua resolvido. própria Tá alma. falando tudo que eu ia falar. Pois é. E aí eu quero fechar, até para dar tempo de você Não? tocar mais os assuntos aí, repetindo, né? Talvez você não faça parte dessa classe, ou não esteve. Tá perdendo. E Jesus ele fala sobre isso. E a nossa referência maior é Cristo, né? Ele é o nosso paradigma, é o nosso mestre. E ele resume os 10 mandamentos em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Essa frase, amar o teu próximo como a ti mesmo, ela está aqui exemplificando os bons relacionamentos, né? O interpessoal e o intrapessoal. Quando eu digo que eu tenho que amar o meu próximo, é o interpessoal. Quando a Bíblia diz que é como a mim mesmo, é o intra. Então, o padrão não é amar o próximo. Não, o padrão, onde tudo começa, é como a mim mesmo, não é isso? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Em outras palavras, se você não se ama, você não vai ter condições de amar o teu próximo. É por isso que nós vemos às vezes até dentro de ambientes de igreja, né? Que igreja é uma comunidade onde pessoas imperfeitas são aperfeiçoadas, né? É por isso que a gente vê, às vezes, um hospital, pessoas com comportamento agressivo, né? Pessoas que ainda guardam mágoa do irmão. Isso é porque ainda não se ama, porque a mágoa ela é o mal que você faz para você mesmo. Eu, de repente, tenho uma mágoa, né, ilustrando, do diácono Valdemir, mas o diácono Valdemir já está tratado, já está saudável, já está avançando, e eu, com a mágoa por ele, quem está doente sou eu. Então é muito claro, irmãos, amar o próximo, como foi Jesus que falou, não é um conceito meu, é um critério, se a gente está falando de critério, né, de Jesus, amar o próximo como a mim mesmo. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para dentro de mim e não usar o meu critério, não julgar a mim mesmo por aparência. E aí eu quero finalizar esse assunto com um texto do apóstolo Paulo. Agora eu tenho certeza que foi ele que escreveu, que eu anotei aqui. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. É um texto muito conhecido. Não faz muito tempo o pastor João pregou bastante sobre esse tema. E esse texto, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, ele vai falar sobre o cuidado que nós temos que ter com a nossa própria aparência. Porque esse texto ele diz o seguinte: aquele que pensa que está em pé, abriu aí, diácono? Cuide-se. Então lê Cuide-se para que não. de uma forma aí que realmente está escrito. Aquele, pois, que cuida, está em pé, olhe, não caia. Para que não. Pois é, em outra tradução diz que aquele que pensa que está em pé, tome cuidado para que não caia. Então eu não posso me julgar pensando que eu estou em pé. Ah, eu estou em pé, eu estou de pé, não vou cair e tal, eu sou melhor do que o fulano. Então, não é isso que a Bíblia diz, não. Existe um critério. Olha, se você, aquele que pensa, que às vezes nem está em pé, mas aquele que pensa, né, que se julga que está em pé, presta atenção, cuidado para que não caia. Quer falar alguma coisa, Diabo? O negócio é forte, né? Essa colocação do presbítero Samuel veio fortalecer aqui esse momento de reflexão, né? Porque a palavra de Deus, a pregação ou aquilo que é comentado traz uma reflexão para o ser humano. A gente fala da igreja, né? Porque a igreja é composta de homens e mulheres, seres humanos, e que está buscando a face do Senhor. E não há perfeição, são aperfeiçoados em Cristo Jesus. Então esses ensinamentos são bons, são proveitosos, e muitas das vezes nós somos confrontados pela palavra de Deus. Claro e evidente que o efeito dela a gente não sabe quando vai surgir, mas o efeito vai vir. Porque a palavra de Deus, ela gera um efeito no coração daquele que recebe a palavra.
esse tempo de produzir a palavra é o tempo de Deus. Aí que entra a questão do você compreender a situação do próximo, desse amar ao próximo, né? Como a ti mesmo. Quem ama a si mesmo compreende o tempo de Deus, de uma pessoa ser resgatada em Cristo Jesus, de ser fortalecido pela palavra, até porque é a palavra que vai convencer um homem do pecado, da justiça e do juízo. Ela que vai fazer as interferências que está dentro do nosso coração, para que o nosso coração seja moldado e mudado, transformado para a glória de Deus, para a glória de Jesus Cristo. Por isso que é muito boa essas expressões aí do presbítero Samuel. Também aprendo muito com ele, com também o nosso presbítero Carlos e outros irmãos, né? E com certeza essa condição de a gente entender esses propósitos de Deus para com a nossa vida, dessa característica, como é que é o nome? Intrapessoal e interpessoal. Intrapessoal e interpessoal. Isso é um parâmetro muito interessante, né? A gente colocar isso como uma realidade de vida para a gente, e a gente ali no nosso momento com Deus ali sentar e meditar, a gente vai compreender aonde a gente precisa mudar, aonde a gente precisa ser alcançado pelo Espírito Santo de Deus, e com certeza o nosso coração ele vai ser transformado, porque a ação aqui do contexto aqui é como o Senhor vê o seu coração. Como você está hoje, como eu estou hoje, como estão os nossos relacionamentos hoje, né? Então, nosso relacionamento com Deus precisa ter uma mudança, e os relacionamentos que nós temos com os outros também precisam ser mudados. E nós entendendo isso, com certeza, algo sobrenatural vai acontecer. Eu creio. Nós estávamos falando aí do presbítero Carlos, ele pregou sobre Apocalipse, né, 2:7, né, sobre a igreja de Éfeso, que fazia tudo certinho, né? Ou seja, o estereótipo estava perfeito. Mas as igrejas tinha uma coisa, elas cresceu o primeiro amor. Né? Você fazia toda a dinâmica do culto da igreja, né? da obra, mas o primeiro amor não era prioridade. Né? Às vezes nós estamos assim no automático, que nem o Carlos botou. Ativismo, né? Ativismo religioso. Mas o Carlos botou o automático, piloto automático. Pô, achei interessante. Às vezes nós estamos fazendo tudo isso no automático, passando uma aparência. Olha a aparência voltando, né? Passando uma aparência que estamos firmes, que estamos de pé na presença do Senhor. Mas às vezes nós estamos lá embaixo, mas estamos só no ativismo, no piloto automático, fazendo a obra, mas se esquecendo de correr atrás do prejuízo. Porque quando eu me amo, né, eu corro atrás do meu prejuízo, né, de se parecer com o Senhor. Pô, tô com necessidade em certa área. Eu tenho que buscar a melhorar nessa área. Quando eu deixo para lá de melhorar nessa área, eu já não estou me amando mais, porque eu tenho que olhar para dentro de mim e me consertar nessa área que é necessária. Que eu não estou conseguindo avançar porque essa área está pendente. Ou seja, eu não estou me amando. Então, mas estou fazendo a obra, né? Estou fazendo a obra na igreja, mas não estou me tratando. Ou seja, eu estou no automático, estou fazendo e as pessoas estão pensando que mas na verdade, eu não estou. Né? Estou falando como pode ser qualquer um de nós daqui, que a gente tem que ser tocado por essa palavra, entender que o Senhor está olhando para dentro de nós. Ele não quer saber o que nós estamos fazendo, ele quer saber como nós estamos procedendo para avançar verdadeiramente por dentro. Ele quer que a gente avance por dentro. O exterior tem que ser consequência de dentro para fora. Perfeito. Entendeu? E às vezes a gente esquece disso, a gente quer botar o exterior na frente. Entendeu? E a gente tem que se ligar nessas coisas. Então não podemos entrar no ativismo, no automático e deixar as nossas pendências se acumularem como bagagem, e a gente nunca vai ficar só naquele ativismo, não avançando, que as pessoas têm muito medo de avançar, né, do novo, né? O novo sempre é
É uma coisa que dá medo, mas às vezes é a bagagem que está pesada e a gente não consegue dar um passo à frente. Fica só no ativismo. Né? Não sei se eu estou sendo claro, não sei se estou sabendo passar, mas é mais ou menos isso. O ativismo, né? Que nem o Carlos pregou, também foi excelente, aí juntou com o que tu tinha falado lá. Então a gente tem que olhar para o intrapessoal, para dentro de nós mesmos, né? E lembrar da onde nós viemos, né? Do mundo que a gente veio e colocar o amor na obra do Senhor verdadeiramente. Porque Deus está olhando isso, a sinceridade. Com qual motivação que eu estou aqui hoje? Com qual motivação eu estou pregando lá no culto? Com qual motivação eu estou tirando serviço lá na escala da igreja? Com qual motivação eu estou liderando uma célula? Com qual motivação eu estou indo à célula? Então ele quer ver isso, a sinceridade. O Espírito Santo está aqui dentro. Né? Deus está sabendo de tudo. Entendeu? Então é isso que eu quero fechar aqui, que Deus está olhando para o nosso coração. Né? Para a gente entender isso, que isso é real, se nós cremos que ele existe, né? Se nós estamos se aproximando dele, crendo que ele existe, a gente tem que entender que nós temos que nos amar, buscar a beber dessa água para que a nossa área que está pendente seja resolvida. Amém? Eu queria agora pedir as considerações finais, aí, agradecendo aí hoje, desde já eu deixo a minha. Quero agradecer esse momento aqui com meus irmãos, Samuel, sem comentário com esse rapaz, Valdemir, enciclopédia pura, né? Agradecer a vocês que estão aí, ó, se alimentando dessa palavra que Deus tocou no seu coração para estar olhando, para estar vendo, assistindo. Que essa palavra venha arder no teu coração, né? E que venha trazer mudança, transformação. Amém? Valdemir, considerações finais e depois Samuel vai estar orando aí para a gente terminar. Amém? Dentro desse feito aqui, de tudo que foi falado, comentado, né? Para nós e para a igreja, né? Com certeza há algo especial que o Senhor lhe quer fazer nos entender. Quando tratamos aqui da questão do rei, né, da unção do rei, é uma unção na igreja, né, das pessoas que o Senhor lhe tem tocado no coração, escolhido para fazer a sua obra. O Senhor lhe tem visto pessoas e escolhido pessoas para dar continuidade à missão de Deus, de fazer o ID do Senhor. E é uma satisfação muito grande que nós temos que entender e está no nosso coração de fazer essa obra de Deus é algo extraordinário. Se nós tivermos a compreensão de que a obra de Deus é algo extraordinário, não vai haver nenhum impedimento. Se nós colocarmos a nossa fé em ação e entender que o chamado do Senhor, que você e eu somos escolhidos de Deus para fazer a obra dele, não vai ter problemas. Vai suprir necessidade. Vai suprir necessidade. A certeza é que a palavra está clara e evidente que no mundo nós teremos aflições. Mas o que nós temos que ter é ânimo, força de vontade. Confiar nele. Que ele é que está no controle de tudo. Não somos nós que estamos no controle. É Deus que está no controle de todas as coisas. Se ele está no controle das coisas, se ele falou comigo, se ele falou contigo, se ele revelou para você, igreja, a forma como você tem que fazer para a sua vida andar bem, nós temos que assumir essa forma que Deus nos chamou para fazer a obra dele. E no tempo dele, ele vai fazer o sobrenatural acontecer. Glória a Jesus. Sobre a sua vida. Então, louvo o nome do Senhor por esse momento aqui especial junto com os irmãos. Agradeço aí o presbítero Samuel, nosso diácono Hilton, nosso irmão que está aqui no apoio aqui no Jonathan. E aprendi mais um pouco.
de Deus Nós aqui com aprendemos. vocês. Amém. E eu creio que vocês absorveram algo do Senhor, para que quando você chegar a este lugar, você venha com um coração quebrantado diante do Senhor, a saber que Deus está nesse lugar e tem uma grande obra para exercer no nosso meio. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. O irmão Samuel vai estar orando para a gente encerrar. Mais uma vez, quero agradecer a todos, né? Ao nosso irmão Jonathan ali, essa oportunidade que o pastor João nos deu. E que nós continuemos aí nessa pegada, né? De querer ser transformado através dessa palavra. Amém? Amém. Antes de orar, eu queria agradecer também aqui ao diácono Hilton, diácono Valdemir, suporte aqui do Jonathan também, pastor João, pelo convite, enfim, todos os obreiros, ministério da igreja. Eu louvo a Deus pela igreja que nós congregamos, por tudo que a gente tem recebido da parte de Deus. Quero mandar um beijão aí pra minha esposa, não posso deixar de dar uma moral pra patroa, né? Um beijão também para você, né? Senão ela vai ficar com você. Pois é, a patroa, as patroas não podem ficar esquecidas. Um beijão, meu amor. Daqui a pouco eu chego aí pra janta. E eu quero, antes de orar, fazer você refletir em cima de tudo que nós já comentamos aqui a respeito das aparências. E lembrar você que uma das primeiras menções, talvez seja a primeira menção de falsa aparência que tem na Bíblia, aconteceu no Jardim do Éden. Eita. Quando Satanás, personificado ali pela serpente, Eita. ele distorce o que Deus havia dito para o homem. Porque Deus havia dito que não era para comer do fruto da árvore do bem e do mal. E ele instiga ali na mulher o desejo de comer, dizendo que não, se você comer, na verdade, você vai ser igual a Deus e vai conhecer o bem e o mal. E aí, antes de comer o fruto, o texto diz que a árvore ela era boa para comer e de boa aparência. E as aparências enganam. Porque esse fruto dessa árvore de boa aparência trouxe uma verdadeira calamidade para a humanidade. E se não fosse Jesus ali na cruz do Calvário para nos redimir, nós de fato estaríamos perdidos. Então pense nisso, as aparências elas enganam. Então que Deus possa nos abençoar, que essa noite possa ser uma noite de paz, uma noite de tranquilidade. Sabemos que vivemos dias difíceis, mas irmãos, a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vamos orar então? Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome por essa rica oportunidade. Sim, Glória a Jesus. Oramos a ti, Senhor, agradecidos porque o Senhor ministrou essa palavra no nosso coração. Queremos te pedir que o Senhor venha liberar nessa hora uma palavra de milagre sobre cada lar aqui representado, cada pessoa conectada, cada pessoa que está assistindo, está recebendo nessa hora, ó Deus, essa palavra, esse momento de oração. Senhor, que haja milagre, que haja transformação, que haja provisão nos lares aqui representados e que o teu nome continue sendo glorificado em nossas vidas. Toma nossa igreja em tuas mãos, família Redenção Cristã, Senhor, nossos pastores, nossas células, todos os propósitos, Senhor, e todos os objetivos que o Senhor tem colocado no coração do teu servo, pastor João. Ó Deus, que isso venha acontecer para a honra e glória do teu nome, Senhor, e que vidas sejam edificadas em nome de Jesus de Nazaré. Nós te louvamos, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de deixar seu like. Deixa lá, hein? Amém.